Olá, trader, muito bom dia. Eu me chamo Fabrício Nicolau, analista de mercados da Easy Markets. Estava ajustando aqui os detalhes finais. Hoje, a Wall Street volta do recesso em um clima de cautela. Os futuros seguem em queda com os temores sobre a inteligência artificial, sobre a questão dos gastos nesse setor. Tá? Então, o setor de tecnologia segue pressionado. Atenção a juros e câmbio, atenção à aversão ao risco, juros subindo, inflação mais fraca, ok? Commodities e criptomoedas também seguem no radar. Ouro estabilizando ali perto dos 4.900 por onça, tá? A prata despencou quase 3% e o Bitcoin caindo 1,5%, ok? Então, pessoal, hoje tem dados de emprego nos Estados Unidos, notícia que pode dar uma agitada, tem núcleo de inflação no Canadá e no Brasil é feriado. Não tem bolsa brasileira, mas tem mercados internacionais. Se você é novo aqui, eu já peço para você, vamos juntos analisar as oportunidades quentes aqui para você ficar atento nos mercados internacionais e ainda ter o que fazer, ok? Num dia de feriado como de carnaval. Então, ó, se inscreve nesse canal, se já é inscrito, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante. Não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui no canal oficial da Easy Markets, ok? Atenção às oportunidades, vamos aqui na tela com vocês aqui o nosso programa Gol do Dia. Então, trader, deixa eu ajustar aqui a minha telinha. Vamos então às oportunidades quentes aqui nos mercados internacionais. Na tela aqui, pessoal, tá? Seguimos aqui com as principais oportunidades. Deixa eu comentar com vocês aqui algumas manchetes no Yahoo Finance, tá? O setor de tecnologia segue pressionado, tá? Em relação à questão dos gastos, né, que vem tendo, tá? Bom, o Bitcoin caindo à medida que a tensão geopolítica lá no Oriente Médio segue aumentando, né? Em relação a essa tensão entre Irã e Estados Unidos, né? Ok? Os futuros americanos caindo em 0,63%, Dow Jones 0,43% e Nasdaq 1%, tá? O lado sombrio da inteligência artificial lá em Wall Street avalia o risco de uma possível queda ainda maior nas bolsas, tá? Atenção, atenção, trader. Pode estar agitando os mercados em relação ao setor de tecnologia. Querem achar um culpado, né? Eu estava verificando isso agora também. No Brasil é carnaval o dia todo, amanhã ainda é quarta-feira de cinzas no Brasil. Calendário chinês na China, né? Aquele calendário lunar, né? Que fica ali uma semana os mercados fechados. Então, Hong Kong, China, Singapura, Coreia do Sul, ok? O que está voltando hoje é os Estados Unidos, depois do feriado do dia do presidente ontem, né? O mercado europeu também voltou com o núcleo de inflação, tá? Voltou na madrugada de hoje, primeiro que o mercado americano, tá? Algumas notícias não vieram tão bem por lá. O que a gente tem aqui é variação de emprego nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, saindo agora, ó, às 10h30, tá? A previsão é 10,30 geração de empregos na semana, tá? Setor de privado. Também tem às 10h30, às 10h31, núcleo de inflação no Canadá, bastante oportunidade nos pares do CAD. Tem na Nova Zelândia às 12 horas, tá? E deixa eu ver aqui, vice-presidente do Fed dando seu pronunciamento, né? Às 14h45, tá? Ok? Certo, pessoal? Então, tem algumas notícias aqui que pode dar uma agitada nos mercados internacionais, mas mesmo assim, a gente gosta de volatilidade, ok? Comprar na baixa e vender na alta. Vamos ao que importa aqui diretamente nos gráficos aqui para vocês, dando aquela pincelada aqui nas oportunidades quentes que nós temos. Bom, pessoal, o índice SP500, que é o principal índice americano, segue aqui em um baita suporte, né? Mas segue pressionado em um movimento de queda. Qual que é o ponto de atenção? Se a gente for analisar aqui, ó, pessoal, a gente tem aqui um leve movimento de uma inclinação de baixa, tá? Uma leve baixa. Temos uma base de preço aqui, ó, nessa região, tá? Uma base de preço por aqui, tá? Deixa eu ajeitar aqui, ó. O que quer dizer o quê? Base de preço. Suporte é chão, onde o preço não está conseguindo romper. E dentro dessa lateralização aqui, desse afunilamento que ele está fazendo, tipo um triângulo descendente aqui, tá? Ele vai ficar brigando por aqui e tende a romper. Eu analisaria uma oportunidade de compra caso ele rompesse daqui para cima, tá? Mas como o setor segue pressionado e o nosso MACD aqui na trocação ainda cai e volta na trocação de eixo aqui no eixo zero, sem muito volume, sem muita força, né?
eu esperaria um cruzamento aqui dentro das médias, seja de baixa, né? Ou até mesmo com um possível rompimento destas mínimas aqui. Aproveitaria esse movimento de queda. Caso a gente veja um movimento de alta, pessoal, né, um movimento mais otimista, e o que pode acontecer também, eu acredito que não vira hoje, tá? Acho que essa notícia não vai fazer os mercados virar aí para um extremo otimismo, né? Seria daqui para cima uma oportunidade de compra fazendo um pivô de alta, né? Mesmo porque, pessoal, no geral, se a gente for ver aqui ó, o mercado americano, SP500, segue aqui dentro de um caixote, ó. Dentro deste caixotezinho aqui, ó. Tá? Então, ficaria bem atento a caso ele rompa esta mínima aqui, tá? Ficaria bem atento caso ele rompa essa mínima daqui para baixo, ok? Tá? Daqui, né? E caso ele se mantenha, né? A gente tem aqui esse possível rompimento de baixa aqui na nossa linha LTB, tá? Ok? Certo, meus amigos? Certo, certo, certo. Deixa eu analisar aqui. Meu mouse tá um pouquinho falhando aqui, né? Aí voltou. Ok, nessa linha de baixa. Bom, então, fique atento aqui aos cruzamentos de média, tá? Esperaria, por exemplo, num 15 minutos, de repente, um possível rompimento aqui, ó. Inclusive agora, ó, isso que eu queria comentar, um possível rompimento do nosso pivô super trend, tá? Assim, ó, tem duas situações, tá, pessoal? A gente tem um cruzamento, então, no 15 minutos, né, de venda, né, mas não confirmou esse cruzamento. Deixa eu ver. O cruzamento foi aqui? Não, confirmou sim. Cruzou aqui e confirmou, deu esse lindo movimento de queda, tá? É isso mesmo, tá? O que eu vejo aqui, pessoal? Como ele se manteve acima desse suporte, ó, ele mantendo um movimento altista aqui e rompendo essa linha do pivô super trend, pessoal, né? Ele consegue fazer uma tendência um pouquinho mais curta de alta, né? E dá para aproveitar um repique igual, de repente deu esse cruzamento de venda, né? Também se for com a confluência de um cruzamento comprador aqui, melhor ainda para aproveitar esse cenário, tá? Ok? Agora vamos aqui para os pares de moedas, tá? Ouro, pessoal, como que tá o nosso Shao USD? O nosso Shao segue aqui em baixa, recuando um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha em uma hora aqui, ó, gráfico de uma hora, tá? A gente tem alguns níveis de suportes aqui, tá? No nosso Shao USD. Também tem esta mínima aqui, ó, né? Uma mínima que se perder a gente cai uma queda mais forte, né? Ambos os mercados, pessoal, os mercados também estão com pouca liquidez, né? Com pouca força compradora. Eu acredito que agora com a volta do mercado americano começa a melhorar entre o período da tarde para a noite hoje, tá? Então, assim, mercado asiático tem Japão, que pode dar uma agitada aí à noite, né? E no Shao aqui, voltando ao ouro, ele está num cruzamento de venda, numa leve tendência de queda aqui, tá? Tem essa base de preço também, ó, para você que gosta de scalp, rompendo essa base aqui, ó, vai dar um movimentinho curto até essa mínima aqui, né? Testando de novo, né? Caso ele rompa esta base de preço também, tá? Ok? Tá? Então, ficaria meio que atento a essas oportunidades. Quer descer o tempo gráfico? Vai para um 15 minutos, né? 15 minutos talvez você consiga pegar entradas mais agressivas e mais rápidas, né? Mais oportunidades, ó. No 15 minutos vai cruzar as médias daqui a pouco, fazendo um cruzamento de média. E ele faz aquele choque, né? Que é a mudança de estrutura no Smart Money, né? Então, se ele romper fazendo um cruzamento de venda e rompendo esta mínima aqui, ele muda a estrutura do preço e dá um movimento de queda também. Vamos ver aqui agora os pares como o EURUSD, né? Que tem mercado americano hoje, né? Deixa eu só dar uma olhadinha antes na dominância do dólar aqui, ó, o índice DXY. Olha só, a dominância do dólar ganhando força fortíssima, pessoal. Se o dólar está ganhando força no mundo todo, opa, euro, o USD está desvalorizando os pares contra o dólar, né? Então, fica atento aqui ao EURUSD, tá? Dando movimentos de queda aqui, ó. Inclusive, olha só, no 15 minutos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem ainda uma tendência vigente de queda. Olha só, não, já rompeu aqui, deu essa oportunidade de venda. Ó, cruzamento de venda acontecendo aqui no EURUSD, tá? Ok? Olha só, cruzamento de venda. Ele fez aqui a confirmação, projetou o pivô para baixo. Quem pegou aproveitou esse movimentinho, mas ainda, como é um movimento de tendências longas, pessoal, ficaria atento também a esse rompimento de mínima aqui, ó, tá? Se romper essa mínima, tende a continuar o movimento, de repente até aqui embaixo, ó, até essa região de suporte aqui do nosso pivot points, de Fibonacci, e alinhado a um suporte aqui, tá? Tem grande chance dele buscar percorrer esse espaço aqui, buscar essa mínima aqui, tá? Ok? Certo?
Certo, certo, certo. Vamos dar uma olhadinha como tá o dólar ien. O dólar ien gerando oportunidade de compra aqui, pessoal. Tá? Para quem acompanhou aqui, ó, a gente percebeu aqui em uma hora, neste caixote aqui, deixa eu pegar aqui no gráfico, no time frame de uma hora, deixa eu esticar um pouquinho aqui, tá? Quem acompanhou desde semana passada, a gente viu o dólar ien preso nesse caixote, pegou várias oportunidades aqui, ó, até eu comentei no TradingView aqui com vocês, tá? Várias oportunidades aqui nesta mínima aqui para baixo, tá? Ok? E em uma hora vai cruzar daqui a pouquinho para um movimento de compra. No 15 minutos, deixa eu ver se já cruzou, tá? Olha só, 15 minutos, já cruzou também. E deixa eu ver aqui, confirmou. Fez pullback nas médias, ainda dá para aproveitar esse movimento. Olha só, no SDJPY, deixa eu só ajeitar aqui que ele tá aí. Opa, peguei aqui um movimento aí. Então deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Ué, tô entendendo aqui se a minha canetinha tá me sabotando, mas vamos lá. Aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Ele fez esse cruzamento aqui, fez a confirmação, né? Nesse baita aqui no Marupozu, deu para aproveitar o movimento de scalp, né? Bateu aqui um pullback nas médias e tende a continuar nesse movimento. E olha só, para quem só toma cuidado que tem uma resistência aqui em cima e rompendo essa resistência, ele vai buscar esse nosso pivô, na verdade, pivô super trend e tem a média de 200 períodos aqui, tá? Então daqui para cima, pessoal, fica atento porque se você vai aproveitar no movimento de compra, ele rompendo a média de 200 períodos aqui e rompendo basicamente esse pivô super trend aqui, pessoal, olha só, a gente tende a continuar forte aqui para cima ainda, buscando esta base aqui dos 153 e 100, e 600, tá? Então, oportunidades aqui nos pares do dólar e ien, tá? Eu devo gravar uma aula sobre esse setup aí nas próximas semanas aqui no canal oficial da Easy Markets, ok? Então, as oportunidades na tela aí para vocês, né? Hoje é a análise um pouquinho mais curta, só para fechar aqui como está o mercado cripto. O Bitcoin segue um pouquinho sem volume, pessoal. Ele fez um movimento muito bom no final de semana, tá? Um movimento muito bom aqui, chegou a casa dos 70 mil dólares, né? E depois segue sem força, né? Tentando, na verdade, se manter entre essa faixa aqui dos 67, 68, né? O ideal seria, o cenário perfeito, se manter acima dos 70, né? Aí 70 ele facilmente busca ali os 73, 75 novamente, né? Mas estamos num cenário bem lateral aqui no Bitcoin. No semanal, deixa eu ver como está o semanal. O semanal ainda estamos aí para uma, duas, três, quatro, a quinta semana de queda e o Bitcoin ainda tentando se recuperar. Assim, ó, dentro do semanal, pessoal, se ele se manter acima desses 67, acima das nossas médias de 200 períodos, a tendência ainda continua em alta. E dá repix ainda para ele fazer correção. Mas estamos aqui num momento de decisão, onde o Bitcoin pode definir muitas das situações aqui, se a gente continua em queda ainda e de repente busca esta mínima aqui, né? Aí, se a gente perder essa mínima aqui dos 50% aqui do nosso cenário lateral, aí o boi vai com a corda e a gente confirma mais quedas aí, 59, 60, 55, até os 50 mil, Bitcoin pode chegar. Mas, se perder essa faixa aí dos 65, tá? 64 ali para baixo, tá? Ok? Caso ele fique ainda nessa lenga-lenga, nesse chove no molha e consiga buscar movimentos mais altos, aí sim a gente pode pensar ainda em movimentos de recuperação no mercado cripto e gerando também, puxando as outras altcoins junto, né? Ok? Então, pessoal, fica atento aí, tem oportunidades nos pares americanos, tá? Tem nos pares ali como na zona do euro, tá? Tem também os pares do dólar, né? Como EURUSD, o SDJPY, os pares do Japão. Os mercados ainda vai seguir aberto gradualmente ainda hoje os mercados americanos, mercado europeu e à noite mercado asiático também, com bastante oportunidades, tá? Ok, trader? Então, fica atento, juízo, bons trades, cuidado com as notícias, tá? E só para fechar aqui, pessoal, Europa, aqui o DAX da Alemanha segue em leve queda, tá tentando se recuperar aqui. Reino Unido, a Libra também, ó, melhorou um pouquinho, tava em queda, melhorou aqui, ó, um pouquinho aqui, lateralizando. Reino Unido, perdão, Reino Unido, isso, a Libra. Tá tentando fazer um inside bar aqui, ó, tá? Oportunidades aqui também, tá? Beleza? Essa semana também tem decisão de juros na Austrália, pode dar uma agitada aqui nos índices australianos também, tá? No ASX. Certo, 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 certo. Não carregou? Aí, acho que agora carregou. Tá? E lembra, se cortar juros lá na Austrália, onde a gente vê uma crescente corte de juros por lá, né? De 25 pontos base, cortando juros, o índice dispara também na Austrália, tá? Ok?
certo? Uma leve tendência de alta por aqui. Grande abraço a todos, juízo, bons trades, bom feriado aí para você no Brasil, aqui com a gente, tá? Amanhã é quarta-feira de cinzas, amanhã acho que volta só à tarde os mercados também no Brasil, ok? Mas os mercados internacionais funcionam normalmente, né? Só voltando desse recesso de ontem dos Estados Unidos, certo? Grande abraço, juízo, bons trades e atento às oportunidades e às notícias que nós temos ainda hoje e amanhã. Grande abraço e te vejo aí nos próximos dias. Chega por hoje.